que uma pessoa com deficiência tem que fazer para ser contratada, para arrumar um emprego, para arrumar um novo desafio? Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E eu tô aqui com dois convidados super especiais, a Andréia e o Jax da eSocial. Eles são referência no Brasil, eles têm uma consultoria especializada em contratação e estruturação de programas para pessoas com deficiência. Então eles vão dar todas as dicas aqui para você. Não sei se você é uma pessoa com deficiência ou se você conhece alguém com deficiência, marca essa pessoa, compartilha esse vídeo porque o conteúdo vale ouro. Gratidão por vocês estarem aqui, por terem aceito o meu convite. Eu sei que a agenda de vocês é difícil. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui doando um pouco do conhecimento de vocês. E a primeira pergunta por onde começar? Eu, de repente, conheço uma pessoa que precisa de um novo trabalho, a pessoa tem uma deficiência. Por onde que essa pessoa começa a procurar? Qual é o caminho das pedras? Como é que ela sabe das empresas que realmente tem um programa que pode selecioná-las? Qual que é o caminho? Bom, bom dia. Prazer é nosso de estar aqui, de estar compartilhando esse momento com você, Thaís, uma expert em recolocação. E a gente está aqui para falar de um assunto muito importante, muito interessante e muito legal, que é a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A eSocial nasceu, acho que é legal a gente contar um pouquinho da nossa história, né, para começar. Nasceu da nossa experiência de vida, né, minha e da Andréia, há 20 anos atrás, quando ela era minha namorada. E quando ela ficou na cadeira de rodas, a gente percebeu, em primeiro lugar, que a Andréia continuava sendo a mesma pessoa. Né? Independente dela estar na cadeira ou antes dela estar na cadeira, não mudou nada. Né? Mudou que ela ganhou uma necessidade nova, específica, e fez a gente despertar para um mundo que a gente não conhecia, que era o mundo da pessoa com deficiência. Basicamente, o que a gente sentiu é que quem era deficiente não era a Andréia, mas era a sociedade. Né? Era a cidade que não tinha acessibilidade, eram as pessoas que começavam a enxergar, não só a Andréia, mas eu também, de uma forma diferente, né, do que a gente estava acostumado. Desde os nossos amigos, a nossa família não sabia bem como lidar com essa nova situação. E a gente viu que existia um problema, né, na nossa cidade, existia um problema no nosso país, que era como é que a gente inclui, né, pessoas com algum tipo de limitação, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade como um todo. Então a gente teve uma ideia, eu e a Andréia, lá atrás, em 1999, que foi desenvolver e escrever um guia da cidade de São Paulo voltado para pessoas com deficiência, porque eu queria ir para um restaurante, eu queria ir para um cinema e eu não sabia quais eram as condições de acessibilidade. Então a gente começou a mapear a cidade de São Paulo, né, sob esse ponto de vista. Não existiam informações de acessibilidade para pessoas com deficiência e a gente acabou escrevendo o Guia São Paulo Adaptada, que foi o primeiro guia que trouxe esse olhar, né, para quem tinha algum tipo de limitação, para poder viver uma vida normal, né, sair, se divertir. E a gente percebeu que também no campo do trabalho era um campo que era muito pouco discutido, muito pouco debatido, essa questão da inclusão da pessoa com deficiência. E quando a gente começou a escrever esse guia, e eu e a Andréia, a gente começou a se dedicar a isso e começou a trabalhar, a questão da deficiência e aquela nova situação, a gente deixou de lado. Né? A gente percebeu que a questão da deficiência ela ficou muito menor do que ela era, né? A questão da nova limitação da nossa situação, porque o trabalho resgatou Sim. isso, né? E aí, quando a gente fala de trabalho, né, eu acho que ele tem um valor, na verdade, das prioridades, ela é a número 1. Né, em termos de, quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência, porque o esporte inclui, mas o trabalho, esporte, lazer, cultura, enfim, mas o trabalho ele traz uma questão para o cidadão que é ímpar dele, né? Então a pessoa se empodera, ela tem que conviver na sociedade, então ela ganha uma série de benefícios que realmente só o trabalho traz. E eu vi o quanto ele foi importante na minha vida como uma pessoa com deficiência. E eu imaginei que, como igual a mim, tinha inúmeras pessoas que precisavam disso. Bom, a lei de cotas ela é antiga, né? Uma lei que não é recente, mas ela só começou a ser fiscalizada em 2004. Então foi aí que realmente a gente viu aí um maior movimento das empresas para que elas pudessem contratar pessoas com deficiência. Só que o desafio
né, além de cumprimento de uma legislação, era como eu podia fazer. Qual era a melhor forma de incluir essas pessoas, né? E muitas empresas, enfim, começaram a se movimentar e as pessoas com deficiência também, porque, na verdade, para que uma pessoa com deficiência pudesse conseguir emprego, ela tinha que se capacitar. Então, desde 2004, começou esse movimento, né, essa agitação no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência e a gente vê uma evolução. Ainda é lógico que é muito lento, né, essa questão, porque para que as pessoas pudessem ser absorvidas nas empresas, as empresas tinham que se adequar na acessibilidade, Sim. porque a gente está falando de deficientes físicos, auditivos, visuais, intelectuais, deficiências múltiplas. Então, tinha uma questão específica da minha deficiência mesmo, né? Então, que precisaria ter banheiros, softwares para cegos. Então, a gente sente que no começo, né, foi um pouco mais lento e a fiscalização começou a impor um ritmo para as empresas que começaram a fazer um movimento de capacitar as pessoas com deficiência. Então, assim, a gente vê um mercado com portas abertas e um desafio gigantesco. De lá para cá, muita coisa mudou, de 2004 para cá, né? O mercado evoluiu bastante. Né, ainda tem muito o que fazer, né, com relação a isso, a gente sabe, mas tem muitas empresas boas hoje em dia para as pessoas com deficiência trabalhar. O que eu considero uma empresa boa? Não só a questão de acessibilidade, que essa é meio que óbvia, mas pessoas que realmente têm equiparação de oportunidades. Né? Eu acho que a palavra maior, assim, a palavra mãe para a questão da inclusão é oportunidade. Né? E essa equiparação ela é muito importante para realmente transformar essa sociedade e que estava muito acostumada realmente, eu vou incluir porque tem uma cota, porque é um assunto social. Exatamente. E igual que a gente falou aqui nos bastidores, não é um assunto social, é um assunto de impacto social. E eu acho que a gente vive agora um momento, realmente uma mudança de mindset, onde as empresas começam a perceber que ter diversidade no seu quadro de colaboradores é estratégico para o negócio. Então, e aí a gente muda um pouco essa cultura de que quero contratar pessoas com deficiência só para cumprir a cota e agora eu quero contratar porque eu acho estratégico trazer pessoas com diferentes características. E o que o profissional com deficiência, o que ele tem que fazer para ampliar as chances dele ser contratado? Isso, a gente falou muito do que foi feito por parte das empresas, mas também acho que tem muito do que eu, pessoa, posso fazer para que eu seja recolocado no mercado de trabalho. Então, as dicas são inúmeras. Acho que a primeira dica realmente é buscar realmente uma qualificação para que você tenha boas oportunidades, né? Isso é o número 1, né, de tudo. Eu acho que ele pode muito bem se cadastrar em sites específicos, né? Tem inúmeros. Aí social é um deles, né? A gente tem vários sites de emprego para que a pessoa possa colocar vagas.com, Acato, vagas das próprias empresas. Se a gente buscar qualquer empresa hoje em dia, né? Enfim, você tem ali um cadastre-se com a gente, tem vagas para as pessoas com deficiência. Eu acho que importante, né? O profissional com deficiência ele tem talvez uma responsabilidade a mais do que o profissional sem deficiência, porque ele é um agente de mudança. Né? Então, quando ele está no mercado de trabalho ou quando ele está buscando um emprego, ele tem que provar, né, que a pessoa com deficiência é capaz também. Né? Porque existe todo esse estigma de que, pelo fato de eu ter uma deficiência, eu não sou capaz ou eu vou poder trabalhar numa vaga operacional, por exemplo. Entendi. Né? Então, quando eu sou qualificado e eu tenho uma deficiência, eu tenho, acho que, essa responsabilidade, né? A gente enxerga isso também, para ajudar a desmistificar uma série de conceitos, uma série de paradigmas, para acabar com essa história, que eu acho que hoje o grande problema é essa parte cultural. Sim. Lá no começo a questão era muito acessibilidade, mas eu acho que hoje a questão cultural é muito importante, né? A gente mudar a cabeça das pessoas para enxergar que o ser humano é diverso. E no currículo, ele deve colocar que ele é uma pessoa com deficiência e de que maneira ele expõe isso no currículo? Ele coloca o CID, ele descreve, qual que é a maneira mais adequada de abordar? Então acho que a primeira coisa ele tem que colocar. Tem que né? colocar. Ele tem que colocar a questão que ele tem uma limitação específica, ele tem uma deficiência, mas isso não precisa estar destacado. Tá. Né? Por exemplo, no LinkedIn a gente vê, por exemplo, Jacques Haber. Tem muita gente que coloca entre parênteses PCD. Né? Eu já vi. Eu sou contrário a esse Não tipo é o de seu nome, colocação. não é sua identidade. Não é seu sobrenome, Exatamente. né? É a mesma coisa que eu colocar Jacques Haber, sei lá, homem, São Paulino, Sim. né? Enfim, casado. Isso é mais uma característica da pessoa, mas é óbvio que a empresa ela precisa ter essa informação. Né? Até se a empresa quer dar uma boa oportunidade de acordo com
as necessidades específicas dessa pessoa, ela tem que entender que ela tem uma deficiência. E onde que eu falo para a pessoa colocar? Ou no currículo, num campo escrito sobre deficiência. Né? Então, eu tenho a deficiência física, uma necessidade específica de locomoção, eu preciso de banheiro adaptado e uma estação de trabalho que eu consiga encaixar a minha cadeira. Então, ela fala qual é o tipo de limitação e qual é o tipo de recurso que ela precisa para que a empresa possa dar uma boa oportunidade de trabalho. No LinkedIn, você tem uma área que você faz um resumo do seu perfil. Sim. Né? Então, eu recomendo assim, porque muita gente fala assim, eu coloco o PCD do lado do meu nome, porque eu quero que os mecanismos de busca me identifiquem. Né? Mas se você colocar sobre a sua deficiência naquele campo de resumo do seu perfil, você fala, olha, sou uma pessoa com deficiência, entre parênteses PCD, da mesma forma, coloca o que você precisa. Às vezes você tem uma deficiência que nem precisa de nada. Né? Eu tenho uma deficiência de locomoção, mas eu subo escada, eu não preciso de um banheiro adaptado. Então é legal colocar isso. Descrever, né? Agora, uma outra questão que é sempre bom, a pessoa tem que fazer um laudo médico. Se ela quer, né, enfim, conseguir um emprego através da cota, porque tem pessoas com deficiência que não querem arrumar emprego através da cota, mas se você quer ser beneficiado, você tem que ter seu laudo médico atualizado no período de 1 ano, que ele é válido. Dependendo da deficiência, né? Então, tem os especialistas de acordo com o tipo de deficiência que você tem. E os médicos sabem o que escrever. Sabe. Por exemplo, uma pessoa surda tem que ter uma audiometria para que ela comprove naquelas frequências que ela tem a perda da audição. Então, isso é necessário. Então, sempre manter o seu currículo atualizado, o seu laudo atualizado e descrever, como o Jacques bem colocou, que tipo de impacto que a sua limitação causa de recursos, que a gente chama de tecnologias assistivas, no ambiente do trabalho. E no caso, existe uma lista de empresas que tem programas, que contratam? Como que a pessoa que está assistindo fica sabendo das empresas que estão contratando? É legal que assim, muitas empresas realmente já se destacam nessa questão. Né? A iSocial desenvolveu, junto com o governo do estado de São Paulo, o prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência. É um prêmio que realmente reconhece boas práticas de inclusão. Então, se as pessoas com deficiências, né, entrarem no site do prêmio, vocês vão conhecer desde que a gente faz esse prêmio desde 2014. Né? Então lá tem todos, esse ano premiamos a 5ª edição. Então lá sempre tem as empresas melhores ranqueadas, então são empresas que já têm preocupação, já desenvolveram aquela questão de employer branding para a pessoa com deficiência. Então, eu ficaria, se eu fosse procurar um emprego, eu ficaria de olho nas empresas que já estão preocupadas com as minhas questões. E você digita no Google o quê, de repente, para cair nessas empresas? O prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência, empresas preocupadas com a questão da inclusão, né? Que aí vai aparecer inúmeros cases de sucesso e aí cada empresa tem um perfil e pode dar match com um tipo de pessoa com deficiência. Mas chama assim, Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência. Então, gratidão por vocês estarem aqui, por todo esse conteúdo. Obrigada, Thaís. Foi realmente muito útil. E eu acho que a gente... Vai fazer diferença na vida de muita gente. Com certeza. A gente só transforma uma sociedade levando informação, né? Um país pensado para todos é um país que realmente está de coração aberto para qualquer tipo, né, de deficiência, qualquer tipo, enfim, de profissional que queira, né, e pode conseguir uma recolocação. Ok. Gratidão. Obrigada, viu?